29ª Sessão Ordinária de 2023. 9 de outubro de 2023. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa noite, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, Facebook e o Instagram. Boa noite ao público presente que nos dá a honra com a presença nessa casa. Mini expediente, tempo máximo de 30 minutos. Solicito à primeira secretária que faça a chamada das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Alice Veríssimo presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da 28ª Sessão Ordinária realizada no dia 2 de outubro de 2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Ata aprovada por todos os vereadores. Lembro aos vereadores que os documentos diversos que deram entrada nessa casa estão à disposição em pasta própria em nossa secretaria. Passamos então à leitura das proposições que deram entrada nessa casa. Leitura do projeto de lei número 108 de 2023, de autoria do prefeito municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que estima a receita e fixa a despesa do município de Amparo, São Paulo, para o exercício de 2024. Em observância ao caput do artigo 206 do Regimento Interno, designo a data do dia 25 de outubro de 2023, às 18 horas, para a realização da audiência pública, conforme dispõe o artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Lida a presente propositura no expediente dessa sessão ordinária, dou ciência aos senhores vereadores de que o projeto de lei se encontra digitalizado no site da Câmara Municipal e de que, no prazo de 20 dias, poderão oferecer emendas na forma da lei, até dia 30 de outubro de 2023. Fim do prazo, as comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento terão o prazo concomitante de 15 dias para exararem seus pareceres, cujo prazo se finda em 14 de novembro de 2023. Próximo. Leitura do projeto de Decreto Legislativo número 29 de 2023, de autoria da vereadora Alice Veríssimo, que concede o título de cidadão amparense e benemérito ao senhor João Rosa Costa. O projeto de decreto legislativo será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo para parecer 24/10/2023. Próximo. Passamos à leitura dos requerimentos
requerimento de autoridades diversas, número 17 de 2023, do vereador Elson Batista da Silva. Requer informações acerca da existência ou contratação de empresa particular para atuar na administração e gestão da Santa Casa na Sintra, que especifica. Por gentileza, presidente, poderia ler na íntegra? Alice, pode ler? Requeiro nos termos do artigo 164, inciso 3º, do Regimento Interno e após ouvido do douto plenário, que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor presidente da Santa Casa Ana Sintra, senhor Osni Francisco Bruno Machado, solicitando que nos responda através do departamento responsável em relação à eventual contratação de empresa particular sob quaisquer formas para atuar na administração e gestão da Santa Casa na Sintra. Os seguintes quesitos. Primeiro, houve eventual contratação de empresa particular para atuar na administração e gestão da Santa Casa na Sintra? Em caso positiva a resposta, sob qual modalidade se operou o contrato? Houve processo licitatório, chamamento público, carta convite ou outra espécie de contrato? Foi deliberado em assembleia sob autorização dos associados para que assim ocorresse? Apresentar documentos, contrato, edital, ata de assembleias, etc. Segundo, em caso de ser negativa a resposta ao item 1, a Santa Casa Ana Sintra possui algum estudo quanto à possibilidade de terceirização ou concessão quanto à administração e gestão ou exploração por terceiros em relação à unidade hospitalar para a prestação de serviços médicos públicos? Qual o custo mensal apurado da operação? Em caso positivo, apresentar documentos. Terceiro, qual a composição atual da diretoria da Santa Casa Ana Sintra? Justificativa. Justifica-se o pedido pelo fato de sermos questionados por populares e usuários da rede pública de saúde acerca de tais informações, que precisam ser esclarecidas sob a ótica real dos acontecimentos. Com a vinda das informações, poderemos explicar o que está sendo feito, afastando eventuais especulações, bem como acompanhar os referidos processos de licitação e contratação de serviços públicos de saúde. Vereador Elson Batista da Silva. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 112, de autoria da vereadora Alice Veríssimo, requer informações referentes à Unidade de Saúde da Família Moreirinha. Senhor presidente, peço licença para ler o requerimento. Requeiro nos termos do artigo 164, inciso 3º do Regimento Interno e após ouvido do douto plenário, que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que através da secretaria responsável, em relação à localização da Unidade de Saúde de Família Moreirinha, informe o seguinte. Há registro de queixa dos usuários da USF Moreirinha com relação à localização da USF? Segundo, há estudos para mudança de localização da USF Moreirinha, dada a dificuldade de acesso onde atualmente funciona a unidade? Terceiro, há algum local de melhor acesso na localidade entre os bairros atendidos pela USF, aonde pudesse ser construída uma nova USF? Se sim, há projeto para construção? E quarto, caso haja local e projeto de construção de uma nova USF Moreirinha, há estimativa de custo?
Justificativa: justifica-se o pedido devido a relatos de usuários, principalmente idosos e pessoas em situação de deficiência, com relação à dificuldade de acesso à unidade de saúde de família do bairro Moreirinha. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais requerimentos. Não havendo mais matérias para leitura, passamos para o intervalo regimental. Pode ser simbólico? Não. Precisa não. Todo mundo... Faça um requerimento que seja simbólico. Vereadores favoráveis permaneçam como estão? Não, acho que pode, né? O vereador Carlito pede que seja simbólico. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Passamos então à ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Alice Veríssimo, presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de resolução número 8 de 2023, de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal de Amparo, que cria a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Amparo e dá outras providências. O projeto de resolução contém emenda. Emenda número 40 de 2023 ao projeto de resolução número 8 de 2023, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que modifica os incisos 2º, 4º, 5º, 7º e 12º do artigo 5º do projeto de resolução número 8. A emenda está em discussão. Peço a palavra, presidente. Vereadora Alice. Na verdade, a emenda é só para uma correção que em alguns momentos estava falando Escola do Legislativo, então só para coordenar para que sempre o termo seja Escola do Parlamento, só para esse dispositivo. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação, votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Emenda aprovada por todos os vereadores. Passamos então à discussão do projeto de resolução. Peço a palavra, presidente. Vereadora Alice. Senhor presidente, na verdade, o projeto que cria a Escola do Parlamento em Amparo é um projeto que já vem sendo desenvolvido em todo o país. O registro da primeira Escola do Legislativo foi em 1992, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E as duas principais funções da Escola do Legislativo, ou Escola do Parlamento, como seria chamado no nosso município, as principais funções são a capacitação dos servidores, e inclusive a capacitação dos parlamentares,
e atividades pedagógicas voltadas para a aproximação do legislativo com a sociedade, sobretudo a comunidade escolar. Então, é esse um modelo de dupla atuação que prevalece na maioria das escolas do Legislativo. As escolas do Legislativo são também responsáveis por uma função transversal, que é justamente uma ação educativa que o Parlamento tem por meio dos espaços de interação e ampliação de recursos de comunicação com a sociedade e principalmente para sensibilizar os jovens para o conhecimento das práticas legislativas e a sua importância para a vida democrática, para a aceitação de conflito, busca dialógica e de negociação e de consenso. Então, é essa a principal função da escola. E assim, ao lado das funções de uma Câmara, que são as funções tradicionais de todos nós vereadores, de legislar, fiscalizar e representar a população, a Escola do Parlamento vai procurar desenvolver, pela via democrática, a consciência da importância de eleições, de debate parlamentar, de participação do cidadão e, especialmente, a aproximação da sociedade com o poder legislativo. É importante também, presidente, ressaltar que a composição da escola basicamente conta com a participação dos servidores concursados da Câmara Municipal, o que garantirá o desenvolvimento dos trabalhos de forma independente da composição da Câmara por vereadores a cada legislatura. Então, através dessa composição, nós podemos garantir que os trabalhos sempre terão continuidade. E, como toda a escola também contará com um projeto político-pedagógico que será construído com a participação dos vereadores, dos membros e da sociedade, estabelecendo quais serão os objetivos específicos da escola no município de Amparo. As escolas também contam com o apoio da Associação Paulista de Escolas do Legislativo, a APEL. Inclusive, semana passada tivemos um evento na Alesp, onde pudemos participar, e poderá também se filiar à Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, a ABEL, firmando parcerias para desenvolver os projetos e proporcionar cursos de capacitação que serão oferecidos através da escola para os servidores, para os vereadores e para a sociedade de maneira geral. Então, nós temos certeza de que a criação da Escola do Parlamento no município de Amparo é também um grande passo na construção de uma vida democrática e participativa da nossa sociedade amparense, especialmente dos estudantes, através dos projetos que serão desenvolvidos. Então, por todos esses motivos, nós pedimos o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto. Muito obrigada, presidente. O projeto continua em discussão. Eu queria até comentar um pouquinho aqui. E primeiro, parabenizar a vereadora Alice de ter se empenhado tanto nessa questão da escola, desde quando ela assumiu aqui o seu mandato. Eu me lembro que foi uma das primeiras coisas que ela me procurou para falar sobre a escola do parlamento. Então, a gente parabeniza e agradece todo o empenho dela, porque é uma forma, a criação da escola do legislativo, né, do parlamento, é uma forma de você aproximar a Câmara da população. Então, várias cidades estão criando isso, várias câmaras. A escola, na verdade, tem também
O próprio Tribunal de Contas tem a sua escola, né, do Tribunal de Contas, voltada também para uma aproximação com os municípios e com as pessoas e os cidadãos, né? E então é um projeto importante. Nessa legislatura nossa, acho que todos os vereadores aqui, né, empenhados também de transformar a Câmara, o Legislativo, numa que faça com que esteja uma maior aproximação com o munícipe, né? Acho que isso que é importante também. A gente teve vários avanços aí nessa legislatura nossa. Temos a Câmara Nova que está sendo construída, um espaço importante para a comunidade, para a população de Amparo, onde esse trabalho com a escola será muito importante, porque temos o espaço, né? Será feita, como a própria vereadora comentou, a respeito de cursos de capacitação também, voltadas em partes à população, mas voltadas também a próprios servidores, né, tanto do Executivo como do Legislativo. Então a gente vê com muita alegria essa transformação que a gente está dando para o Legislativo, né, de aproximação com o munícipe. Eu acho que cada vez mais a gente conseguir trazer para a Câmara políticas públicas voltadas, né, ao trabalho com o munícipe, eu acho que isso é importante para nós, vereadores, enquanto Câmara, de poder estar fazendo com que as pessoas participem da Câmara, participem do Legislativo, né? Quando a gente vê aqui, acho que vários vereadores, Alício, outros vereadores, a Silvinha também, trouxe crianças, né? Veio o pessoal do CRAS, veio crianças de escolas visitarem e tal. Então a gente vê isso que é importante, resgatar essa vontade das pessoas e assumir politicamente, porque amanhã a gente passa, mas a gente vê que outras estão vindo, pessoas boas que vão trabalhar e lutar aí por uma cidade, um Amparo muito melhor que a gente deixa. Tá bom? É isso aí. O projeto de resolução está em votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Silvia Forato de Camargo. Favorável. O projeto de resolução foi aprovado por todos os vereadores. Pode pedir dispensa da redação? Senhor presidente, eu peço a dispensa do envio da emenda às comissões. Requerimento da dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento para dispensa da redação final foi aprovado por todos os vereadores. Passamos ao próximo projeto. Projeto de Decreto Legislativo número 25 de 2023, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, que concede o título de cidadã benemérita à senhora Maria Cecília Pastana Beltramelli. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Peço a palavra, presidente. Vereadora Silvia. Boa noite a todos aqui presentes, aos colegas vereadores, boa noite, presidente. É com muita alegria que a gente traz hoje aqui para ser apreciado por essa casa a nossa indicação de título de cidadã benemérita a Cecília Beltramelli, né? A Cecília, acho que ela é figurinha fácil, todo mundo aqui conhece ela, sabe um pouco da trajetória dela. A Cecília, ela já trabalhou na televisão, a Cecília produziu Elis Regina, e a gente tem um orgulho danado da trajetória que ela tem dentro da expansão e do crescimento da MPB aqui no Brasil, né? Ela tem todo essa carga, todo esse contexto onde ela trabalhou com os principais nomes da música popular brasileira, e nos anos 90 ela presta o concurso para trabalhar na rádio
aqui de Amparo, na Rádio Cultura. E desde então, até o começo desse ano, ela trabalhou na Rádio Cultura, e a rádio é o nosso patrimônio cultural, é o patrimônio cultural da cidade de Amparo, e boa parte da consolidação da rádio como um patrimônio cultural é responsabilidade da Cecília e de todo o cuidado que ela sempre teve para com a nossa rádio, toda a dedicação que ela sempre teve ao serviço público, né? Eu costumo dizer que a Cecília, eu vejo ela como uma rainha do lado B, né? Ela colocava na rádio pra gente músicas que muitas vezes a gente não procuraria espontaneamente, porque eram aquelas músicas mais que estavam escondidinhas daquele artista. Eu me lembro um dia quando eu ia e voltava bastante de Campinas, quando eu estudava na Unicamp, e eu lembro que eu sempre escutava a programação da Cecília. E um dia ela colocou uma música do Milton Nascimento, que se chama Coração Civil. Quem tiver a oportunidade, escute essa música. É uma música linda. E eu tenho certeza que eu nunca escutaria essa música, que hoje é uma das minhas favoritas da MPB, se não fosse a seleção da Cecília. Então, eu acho que a construção desse repertório material que ela traz para a população de Amparo, essa coisa que a gente não consegue apalpar, mas a gente sente, essa entrega e esse acesso que a programação dela fez a tantas obras culturais, principalmente da nossa MPB, é algo que merece ser reconhecido, né? A gente está falando de alguém que dedicou a vida por uma rádio, que dedicou a vida por uma rádio pública, que dedicou a vida por uma rádio que não vive de jabá, que não vive das músicas que estão no hype, que vive das músicas que os radialistas, os servidores públicos municipais, consideravam pertinente a partir da bagagem de estudo que eles traziam, né? A Cecília é formada em telecomunicação, ela tem vários títulos relacionados à telecomunicação, né? A comunicação como um todo. Então, a gente está falando de alguém que é realmente um profissional da área da comunicação, e a nossa cidade pôde contar por muitos e muitos anos. O que eu tenho de vida, basicamente, é o tempo que ela se dedicou à nossa rádio, e é motivo de muito orgulho para a gente. E eu peço encarecidamente que os colegas votem a favor desse título, porque a Cecília merece ser homenageada por todo empenho, gente. Não era só um trabalho para ela, era uma dedicação de vida, era um ideal de vida construir a cultura na nossa cidade. Então eu peço, por favor, para que todos votem favorável, porque essa homenagem é muito, muito merecida para a nossa querida Cecília Beltramelli. O projeto continua em discussão. Projeto de decreto legislativo está em votação nominal, 2/3 para aprovação. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Projeto de decreto legislativo aprovado por todos os vereadores. Passamos ao próximo. Projeto de Lei Complementar número 5 de 2023, de autoria do prefeito municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alterações na Lei Complementar número 27 de 2023, de 13 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social do município de Amparo, segundo turno de votação. O projeto de lei complementar está em discussão. Eu acho que a gente já discutiu, né? No próximo. Podemos votar? O projeto de lei complementar está em votação nominal, maioria absoluta, segundo turno de votação. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Silvia Forato de Camargo. Favorável. O projeto de lei complementar foi aprovado por todos os vereadores em segundo turno de votação. Passamos, então, à explicação pessoal
Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras inscritos em explicação pessoal. Tempo 10 minutos, sem apartes. Vereador Conrado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores e vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite às internautas que nos assistem. Hoje eu vim aqui falar a respeito de uma indicação, um pedido que eu fiz na rua Jofre Vieira da Rocha. A gente pediu lá uma travessia elevada, tendo em vista aí que há tempos atrás um senhor de idade foi atropelado, né, em cima da faixa de pedestre. E a gente sabe que a faixa de pedestre ela ajuda, mas a travessia elevada ela dá mais segurança, porque a lombada é junto com a faixa de pedestre. Então a gente recebeu a informação aqui de que no momento, né, devido à situação do solo, não é possível aí estar fazendo essa travessia elevada, mas foi realizada aí a sinalização do local, né? Eu também pedi na mesma rua também a questão de troca de iluminação pública, né, para dar mais visibilidade, mais segurança às pessoas que ali transitam. Tendo visto que tem muitos comércios locais ali também. Então essa resposta chegou hoje, né? Mas a gente ainda vai tentar cobrar para que faça a travessia elevada, porque é mais segurança aí para a população. Gostaria também de falar a respeito de 2 ofícios, né, que a gente está enviando aí. Um é para o DR, relacionado à segurança pública, principalmente na região do São Dimas, Vale Verde e Arcadas. Nos últimos dias aí a gente teve aí muitos assaltos, né? Muitas vítimas aí entraram em contato comigo. E a gente nota que na rodovia SP-107 com a SP-95, que é a rotatória nova de Arcadas, aquela rotatória ela está totalmente escura. E ali o relato é de que esses indivíduos ficam escondidos ali atrás do mato, né? Por ser escuro. E a hora que as vítimas passam, eles fazem a abordagem ali e tá roubando motocicletas. Então a gente fez aí o pedido através de ofício, tendo em vista que não é poder público municipal, e sim o DR que cuida daquela região, para ver a viabilidade de colocar iluminação pública naquela rotatória. Realmente eu passei lá à noite, está muito perigoso mesmo. E é fundamental lembrar que esses roubos aí estão ocorrendo aí no município de Amparo. Quem tem motocicletas aí, foi preso aí 2 indivíduos nessa semana, mas os roubos continuam. Inclusive no momento que eu estava aqui agora, já tive notícia aí de mais um roubo aí na região ali de Arcadas, sentido ali a empresa chefe. Então é primordial que as equipes de segurança aí tomem alguma atitude, né? Por isso que eu estou aqui falando. E é primordial também que quando as pessoas forem vítimas de algum crime, ou souberem desse crime, ao invés de fazer aquela postagem na rede social de imediato, dizendo, minha moto foi roubada, eu fui roubado, que ligue anteriormente para as forças policiais, para que eles possam ter um registro ali, para começar a trabalhar em cima daquela situação, porque às vezes as pessoas fazem uma postagem na rede social e esquecem de solicitar, né, oficialmente através dos meios aí que as polícias têm. A gente solicitou ali a questão dessa iluminação pública e também estou conversando com o comandante para ver se a gente intensifica o patrulhamento naquela região, mas é fundamental também, além da Guarda Civil, também a gente tem a Polícia Militar, a gente tem a Polícia Civil que é investigatória. As pessoas elas sobrecarregam muito a Guarda Civil, né? As ligações partem todas para a Guarda Civil Municipal e às vezes a Guarda não consegue estar fazendo todo esse trabalho de segurança pública, tendo em vista aí que temos também outras forças policiais no município que poderão ou podem trabalhar em conjunto para que possa combater esses tipos de crime aí. Eu tenho certeza que a Polícia Civil já deve estar investigando para ver se a gente consegue identificar esses autores aí. Foram 2 presos, mas pelo jeito tem mais. A gente sabe que toda situação de roubo, quando envolve questão de arma de fogo, questão de violência, é muito preocupante, porque coloca a vida da vítima em risco, né? Porque essas pessoas, quando vêm cometer o crime, na realidade vêm sob efeito de entorpecente, né? Então vem por tudo ou nada. Então, quando há um crime aí de roubo, você pode ter certeza que todas as forças policiais elas ficam preocupadas, porque sabem que é uma ocorrência de risco. Então a gente está preocupado com a situação também desses roubos aí. E por isso que eu estou falando aqui para vocês e passando essas informações aí para quem for vítima ligar imediatamente, né? Para que a gente possa ter elementos concretos para poder trabalhar. Porque funciona assim, cada agente de segurança tem uma atribuição.
Eu, como guarda civil, não posso fazer investigação. A polícia militar não pode fazer investigação. A investigação é a polícia civil. Às vezes tem ocorrências que às vezes a gente apresenta aqui, às vezes é efetuada uma prisão aqui, chega lá em cima no TJ, por recursos bem fundamentados de advogados, na qual informa que a legislação diz que quem faz investigação é a polícia civil e aquela ação da prisão foi feita ali baseada numa investigação, realmente aquela pessoa ela é liberada. Coisas que não deveria ser assim, né? Já que foi pego ali no ato aí do flagrante, aí deveria estar endossando aí no TJ. Mas a gente tem algumas decisões que tá favorável nesse sentido. Hoje também recebi aí alguns pedidos da região rural de Amparo, a Boa Vereda e Pereiras. Segundo os moradores, principalmente quando chovem, está tendo uma oscilação muito grande lá de energia elétrica. Inclusive, parece que chegaram a ficar 2 dias sem energia elétrica. Tem produtores rurais. Tem uma pessoa que entrou em contato comigo que um membro da família está acamado, precisa utilizar oxigênio, então não pode ficar sem essa energia elétrica. Então também estamos elaborando pela casa também mais um ofício, né, direcionado à CPFL, para que não é para chegar no local e vir sanar paliativamente aquele problema, e sim pegar e ver o que está acontecendo. A gente sabe que muitas pessoas hoje em dia estão migrando da área urbana para a área rural e, consequentemente, costumam utilizar mais energia elétrica. Então, precisa ver se é isso o problema para resolver. Esse ofício aqui já está sendo elaborado, vai ser enviado para a CPFL, eu espero que resolva rapidamente. Como eu falei anteriormente, a questão de iluminação pública, energia elétrica também faz parte de segurança pública. Por hoje é só, muito obrigado. Próximo. Vereadora Silvia Forato. Podemos pensar, né? É legal, né? Vamos pensar nisso. Bom, boa noite, vereadores, boa noite, vereadoras, boa noite, presidente, boa noite ao público aqui presente, quem nos acompanha também online. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento. Esse programa ele foi criado no ano de 2007 e hoje nós contamos com a 3ª edição dele. Hoje aconteceu uma reunião, presidente, com todos os municípios do Brasil para falar sobre os editais que foram apresentados para que as prefeituras reivindiquem projetos financiados pelo PAC. Antes da gente entrar na relação com o município, eu acho importante pontuar o que é o PAC de fato, né? Ele prevê um investimento de 1,7 trilhão de reais no nosso país como um todo. E o objetivo principal do PAC é basicamente construir obras para que se estimule o desenvolvimento social e econômico, né? A gente está falando de um conjunto de ações para acelerar o crescimento do país. E olha só que legal que é. O governo realiza as obras. Essas obras precisam de pessoas trabalhando e precisam também de material, certo? Com isso, a economia acaba girando, presidente, certo? E, por fim, essas obras se tornam serviço para a população. Então, o PAC, ele consegue cumprir uma função dentro do nosso país, tanto de desenvolvimento de emprego, de redução de desigualdades e também de desenvolvimento econômico e das questões sociais. Ele é um programa completo, ele consegue chegar em vários pontos da nossa sociedade. E o que são essas obras, né? O que podem ser essas obras, né? Em primeiro lugar, água para todos. Então, as prefeituras podem apresentar projetos para que a água chegue para todas as pessoas. A gente sabe que isso é um problema em vários bairros aqui de Amparo. Então, um primeiro ponto onde a prefeitura pode participar de edital. Outra coisa, cidades sustentáveis. E dentro dessa característica de cidades sustentáveis, a gente tem a ideia de drenagem urbana. Sabe aquela rua que tem problema quando chove muito e fica alagada ou acontece algum problema, entra água nas casas? Ela pode entrar para ser desenvolvido um projeto via PAC para a nossa cidade. Verba do governo federal desenvolvendo o projeto aqui, né? Foi colocado aqui em várias sessões situação de rua no distrito de Três Pontes que passam por dificuldade durante as chuvas. Olha só, bora cobrar do prefeito de enviar para o governo federal um pedido para que essa rua seja contemplada, entre, né, nos editais do PAC. A gente tem também a parte de periferia viva, que vislumbra
acertar os loteamentos irregulares. É um problema grande que a gente tem aqui, então está dentro do edital também, né? Outra coisa que tem é renovação de frota. Não está tendo problema com os carros, que o prefeito teve que devolver vários carros do serviço público por falta de dinheiro? De repente, via PAC, ele consegue adquirir frota de carro. A parte de educação, ciência e tecnologia traz também a possibilidade de construção de creches e escolas de tempo integral. Algo que a gente ainda tem que caminhar um pouquinho no nosso município. Sobre infraestrutura social inclusiva, existe um ponto do edital sobre patrimônio histórico, falando sobre a preservação de casas tombadas também. É algo que dá para Amparo pleitear. Construção dos centros, né, de cultura nos bairros. Imagina só, a região do Santa Maria, do São Dimas, com um centro cultural para a população. E de espaços esportivos, que a gente sabe o quanto é importante uma quadra bem estruturada, um local para corrida, um campo de futebol, para todos, mas principalmente para a nossa juventude. Na parte de saúde, existe possibilidade de concorrer nesse edital para a construção de centro de atenção psicossocial. Por exemplo, CAPS. A gente sabe, presidente, que aqui em Amparo, o prédio do CAPS é um problemão e não é de hoje, né? De repente, está aí uma possibilidade de solução para esse problema. Outra coisa que tem aqui, foi colocado um requerimento sobre uma unidade de saúde do Moreirinha, a possibilidade de uma nova construção, na construção de uma nova unidade de saúde. Pode estar dentro do PAC também. Existe essa previsão dentro do edital. E o que eu achei mais interessante, presidente, é que quando você entra no site do governo federal, no site do PAC, tem toda a orientação de como a prefeitura tem que agir. Além dessa reunião que teve hoje com todas as lideranças municipais do Brasil, ainda está tudo certinho, número por número, que tem que ser enviado. E digo mais, ainda o governo federal envia para as prefeituras um projeto padrão. Então, se você quer construir uma unidade de saúde, mas, de repente, está sem estrutura na prefeitura para fazer o projeto, o governo federal manda um projeto padrão para a construção dessa unidade de saúde. O mesmo vale para a creche e para as escolas também. Então, está aí uma oportunidade muito legal, né, para a prefeitura conseguir pleitear esses editais, né, avaliar certinho qual que se encaixa, qual dá certo, qual não dá, e enviar esses projetos para o governo federal. Volto a dizer, são 1,7 trilhão de reais que serão investidos no nosso país como um todo. É muito dinheiro. Algumas obras, elas são feitas pelo próprio governo federal. Outras estão ali disponíveis para serem pleiteadas pelos municípios Brasil afora. E o prazo começou hoje a abertura e a prefeitura tem até o dia 10 de novembro para encaminhar os seus projetos para concorrer nesses editais. Vale lembrar que os principais compromissos do PAC, do novo PAC, é a transição ecológica, a neoindustrialização, o crescimento do país e a geração de emprego de forma sustentável. Então, além de tudo, a gente tem uma preocupação que vai além só do desenvolvimento econômico ou da redução das desigualdades. A gente está falando também de preservação ambiental. É um projeto completo, como eu já disse para vocês. E por que eu achei tão importante que esse projeto viesse para a nossa sessão hoje, fosse pautado na nossa sessão? Semana passada foi colocado aqui que a prefeitura perdeu a possibilidade de adquirir uma viatura. Isso é muito grave. A gente não pode viver numa cidade onde a prefeitura não está dando conta de apresentar projetos e pleitear verbas, tanto do governo do estado quanto do governo federal. A gente vive nessa organização política dessas três esferas de poder, e essas três esferas de poder precisam estar em constante diálogo. Então, é fundamental que a gente paute a questão do PAC para que não aconteça o que foi relatado aqui na semana passada. A prefeitura perder uma viatura por não enviar o projeto da forma correta, ou nem sequer enviar, é algo extremamente grave. Ainda mais uma prefeitura que passa por seríssimos problemas financeiros devido à falta de planejamento do atual prefeito. Então, está aí a oportunidade de trazer obras que geram trabalho, que geram economia rodando e fazendo acontecer, e geram também, no final, o serviço que é direito da população. Obrigada, boa noite. Próximo. Vereador Carlos Casotti. Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. O motivo da minha fala, senhor presidente, mais uma vez,
é colocar nessa casa que nesse final de semana nós tivemos sérios problemas lá no distrito de Três Pontes, mais especificamente na rua Albertino Lastória. É uma rua que está tendo um projeto de asfalto, tá? Começaram-se os trabalhos, mas as obras estão a passos lentos. Já tive a oportunidade de colocar aqui nessa tribuna a minha preocupação, porque, na verdade, era uma tragédia anunciada. Com a vinda das chuvas e a morosidade na forma que as obras estão sendo feitas, inevitavelmente iria acontecer o que está acontecendo. Eu gostaria até de colocar um pedacinho de um vídeo. Aqui tem a pavimentação, e eu acho que toda obra tem um começo e um final. Então tem um término aqui, que os senhores poderão observar que isso daqui estava previsto para o ano de 2022, o término disso. Então eu não sei, na verdade, o que realmente aconteceu, os aportes que foram feitos. Eu só sei que a situação dos moradores é extremamente grave e que requer uma atenção especial da nossa municipalidade, do nosso secretário de obras, do nosso secretário de infraestrutura, do nosso prefeito municipal. Nós pedimos encarecidamente para que a prefeitura olhe com os bons olhos a situação dos moradores. Se você puder colocar o vídeo, esse vídeo já rodou aí na internet, eu acho que muita gente já viu isso daí, e a situação, sinceramente, é muito complicada, porque a rua é um declive bem acentuado, as águas elas descem com força, não está tendo a captação necessária e as casas elas estão sendo invadidas por uma quantidade de chuva muito grande. Isso causa um descontentamento na população e, obviamente, a cobrança é justificável. Infelizmente, eu não gostaria de, como vereador da base, colocar isso em pauta, mas não é a primeira vez que a gente coloca isso, e a gente, mais uma vez, pede encarecidamente um olhar da nossa administração em favor dos moradores dessa rua. Eu gostaria... Obrigado, Eduardo. Vamos falar sobre um outro aspecto. Não vou demorar muito, somente duas posições que eu gostaria de colocar. Nós temos também a construção da creche, senhor presidente. E eu já tinha colocado aqui que é um talude muito alto e a gente agradeceu de forma muito acentuada que esse talude foi colocado grama nesse talude para evitar o que a gente pensava que não fosse ocorrer. Mas com as chuvas desse final de semana, houve um deslocamento muito grande dessas gramas. E o problema maior é que nós temos residência bem próxima a esse talude, preocupando os moradores com razão, né? Para os senhores terem ideia, aqui tem um muro e a quantidade de terra que tem acima do muro. É uma situação também que eu não gostaria de voltar ao assunto aqui. As ruas, elas estão sendo, com a descida de água, logicamente vem lama junto, acarretando transtorno para os moradores. Então, eu gostaria, mais uma vez, de pedir encarecidamente para que o nosso secretário de obras, o Aloysio, o nosso secretário de infraestrutura, o Danilo, e o senhor prefeito municipal olhasse com carinho e bons olhos essas duas grandes obras que estão sendo feitas no nosso distrito, mas que, no momento, elas estão sendo um transtorno para a população, infelizmente. Muito obrigado. Próximo. Vereador Pastor Elson. Boa noite, presidente, mesa, novos vereadores, públicos presentes, aqueles que também estão online e também a imprensa local. Presidente, nós falamos aqui a respeito das bicicletas, né, isso, motorizada, e a situação que ela vem ocasionando em nosso município. Eu fiz 2 ofícios e mandei tanto para o Detran, né? Mandei também para a Polícia Militar, para a Prefeitura. E o Detran, ele me respondeu que aquelas bicicletas que tem motor que é dentro das regras, dentro da lei, essa
não tem o que fazer porque elas estão dentro das regras. Agora, o problema é aquelas que estão colocado motor, ou alguém compra e coloca aquele motor nela, ela passa dos 50 por hora, que não pode, e acaba ocasionando problemas com a população. Eles disseram que passou o caso para a Polícia Militar, né? Eles apreenderem essas e levar embora elas e ali para leilão, porque é a única coisa que pode fazer. A Polícia Militar também me respondeu e diz assim: leva ao conhecimento de Vossa Excelência que na última sexta-feira, 29 de setembro deste corrente ano, foi realizada a reunião no Gabinete de Gestão Integrada, ocasião que foram tratados e esclarecido assuntos inerentes à fiscalização de ciclomotores. A Polícia Militar, neste ano, foi acionada apenas uma vez para atendimento à ocorrência envolvendo o ciclomotor e continuamente realiza fiscalização de trânsito, respeitando a resolução do CONTRAN de 15 de junho de 2023. Considerando a resolução mencionada, o GGI propôs ao excelentíssimo prefeito enviasse à Câmara Municipal a proposta de lei para estabelecer critério para a circulação de ciclomotores, outorgando à Prefeitura condições legais para a realização de fiscalização ou apreensão. Então, a gente vê aquilo que o Conrado falou, né? Ninguém faz boletim de ocorrência. Então, quando se não faz boletim de ocorrência, a polícia também não tem como atuar. Se torna difícil e acaba indo para as redes sociais, e redes sociais é apenas para poder as pessoas saberem, mas estatisticamente só funciona se fizer BO. Então nós estamos vendo aqui apenas uma vez. É como tem um monte de assalto em uma rua e quando a polícia não vai lá, porque não tem boletim de ocorrência, as pessoas acham que não é importante, e é importante fazer o BO. Mas aqui eles sentaram com o prefeito, vai vir um projeto para casa para que as guardas municipais possam também, né, trabalhar e apreender esses veículos. Presidente, também eu quero, nessa oportunidade, a gente vem vendo o que está acontecendo no nosso país e também fora. Eu venho trazer minhas condolências às famílias daqueles médicos, né, que foram assassinados covardemente. Porque, primeiro, as pessoas falam muito da besteira, né? Vem um julgamento, é questão política. Se isso acontece como questão política, vai ficando ruim para o nosso país. Nós viramos países aí que a gente vê em situações adversas. E as pessoas aventam tantas coisas antecipadamente. Depois nós vimos, infelizmente, um médico parecido com o outro, que uma pessoa estava preso, que houve aquela execução. Mas o pior, não podemos também aceitar a execução dos executores, né? Que parece que não está tudo bem. Matou quem matou. Isso não é lei. Isso se torna ruim para a justiça. Porque quem faz justiça é dentro da lei. Alguém executou eles para que não mostrasse também quem mandou matá-lo. Aqueles médicos que não têm nada a ver com a situação. Então eu trago minhas condolências e me preocupa quando começa a fazer-se vingança. Isso não é justiça. Justiça é diferente de vingança. Justiça se faz dentro da lei. Agora a gente vê que a polícia entrou ali no morro e até o helicóptero foi atingido. Aí nós falamos da faixa de Gaza. Eu fico preocupado com a população que mora nesses lugares. É difícil. Aí agora nós vemos agora, no dia de sábado, os terroristas invadindo Israel, matando a população. E quem sofre com isso? O povo do bem, que mora tanto em Jerusalém, Israel, que mora também na Palestina. Porque uma coisa traz outra. Estão vivendo em tempos, como dizia Marco Aurélio Melo, estranho. Tempos difíceis, aonde muitas das vezes a gente vê pessoas aplaudindo, né,
porque foi lá o Hamas, tinha que matar mesmo. Como se as pessoas não tivessem valor nenhum. O ser humano tem que ter respeito pelo ser humano. Porque o único ser que pode cuidar do outro é o ser humano. E nós observamos isso, uma vida não tendo valor. Independente que seja médico, que seja aquele também que matou, tem uma vida, existe lei. Não é olho por olho, dente por dente. Não, nós estamos vivendo num país ainda que existe lei. E o nosso país não tem execução, como também na Palestina, como também em Israel, lá não tem câmara de gás, não tem execução. Entendeu? E quando nós vemos isso aí, nós olhamos para o povo e pensamos, que situação estão vivendo? Cadê o amor? Cadê o respeito pelo próximo? Mas eu trago a minha condolência porque nós vimos ali aquelas pessoas morrendo como um cordeiro, né? Já não tem mais respeito pela vida. A gente observa, não tem. E o pior disso, que dentro da cadeia, eles fazendo ali live um com o outro, né? Para poder resolver o destino do cidadão. Agora, o que falar? Mas Deus tem misericórdia de nós. Obrigado, presidente. Próximo. Vereador André. Boa noite, amigos, vereadores, internauta. Na quinta-feira eu tive uma denúncia de que havia alguns legumes estragados na escola Dionísio, no Jardim São Dimas. E como vereador eu sou obrigado a verificar, né? E ver de fato o que é realmente verdade e o que é mentira. Quando eu cheguei lá, realmente tinha alguns legumes, algumas maçãs meio que estragados. Notifiquei a central de distribuição da prefeitura, ela rapidamente fez a troca, mas aí começa aqueles boatos no Facebook. Estão servindo comida estragada, tem porcos que comem melhor do que os alunos da Casa de Amparo, o que não é verdade, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho aqui duas professoras que desmintam a mim, se for o caso, mas o que eu vi lá foi uma merendeira totalmente focada em fazer um trabalho maravilhoso, tanto é que elas olham mantimento por mantimento e separam o que não está adequado, elas vão notificar para que haja a troca. O que eu pedi para a secretaria, no caso, foi para que notificasse o distribuidor. Em relação ao tomate, eu reconheço que, cada calor, o tomate, depois de uns 2 dias, ele acaba apodrecendo mesmo alguma pedra. Mas a maçã e aquela pera, parece pedra, não tem justificativa. Mas a gente está resolvendo isso da maneira correta. Agora, vim no Facebook, denegrir a imagem daquela merendeira, e quando eu pedi licença para a diretora para entrar na despensa, ela autorizou, entrou comigo, eu fiquei olhando os mantimentos, tudo certinho, data de validade, tudo ok, e ficava olhando de lado o trabalho da merendeira, elas trabalhando com amor, com sorriso, com alegria. Então você vê que ela faz com prazer aquilo lá, a cozinha totalmente limpa, tudo certinho. Aí, de repente, estão servindo porcaria. Não é verdade, gente. Existe sim, houve um problema, houve. Eu notifiquei e eu vou fazer questão de acompanhar e ver o distribuidor, o que está acontecendo. A pera, por exemplo, é uma coisa inaceitável. Eu acho que aquela pera dura lá, eu acho que o fornecedor deve dar para a mãe dele comer, sei lá para quem. Entendeu? Porque a pera é horrível. Dá para o filho dele. Mas pra gente não, a gente tá pagando, a gente tem direito a comer coisa boa. Mas, pelo amor de Deus, machuca as merendeiras, gente. Porque vem lá, a mulher trabalha com carinho, com tanto a gente vê, tudo arrumadinho, tudo limpinho. Falar que tá dando comida pior do que comida de porco, isso é desumano, gente. Sei lá, se quer de repente jogar pedra no prefeito, que no passado ele jogou também, é um direito. Avisando que tudo que estão jogando hoje vão voltar para vocês também, tá? Tudo que se joga, volta. Então, só que cuidado para não magoar pessoas, porque não é justo. Não é justo. Eu vi lá,
elas trabalhando, mas trabalhando, se dedicando com muito carinho, gente. Isso não se faz. Eu lembro um tempo atrás, aqui na época da pandemia, e a gente não esquece. Um cara falou que eu era filho de uma prostituta. Minha mãe morreu há 30 anos. Porque na época da pandemia ele culpou a mim. Porque o prefeito não deixava abrir comércio. Eu tô falando isso porque está engasgado aqui. Eu fiz um juramento que depois que eu sair da política eu vou acertar isso com ele. Não sei de que forma, mas eu vou acertar. Porque minha mãe criou a gente lavando roupa pros outros, passando roupa pros outros. E o cara me chegar a falar que eu sou filho de uma prostituta, um comerciantezinho de merda, e tem um comérciozinho de bosta aí. Então ele sabe que ele tá ouvindo aqui, que eu vou pegar ele. A gente vai acertar isso, eu não vou bater nele, matar ele. Mas eu vou fazer ele pedir desculpa pra mim, porque isso eu não vou engolir, tá? E a mesma coisa com essas merendeiras, isso machuca ela, gente, pelo amor de Deus. Faça o que é certo, critica, não concorde, mas não ofenda as pessoas que trabalham com carinho, com amor, não. Isso é muito ruim, tá bom? Realmente teve algumas coisas, uma fruta estragada lá. Eu já fiz o ofício, já fui lá na central de distribuição, conversei, a gente vai procurar o distribuidor e tudo vai ser resolvido, mas me desculpe, comida ruim não é servida não. A comida que se serve é muito boa e tenho aqui 2 professoras, conversei com algumas pessoas também. Então, por favor, gente, mais devagar, pega mais leve, seja mais justo nas acusações. Eu já não ligo mais de me acusarem, de me xingarem, mas pessoas humildes, trabalhadoras que nem elas, que estão lá dia a dia, lá com tanto carinho, a gente sabe que não ganha nem o suficiente para aguentar o que aguenta, e ter que ouvir vocês ofender dessa maneira é muito triste. Bom, eu acabei falando o que eu não queria falar, mas também não falei mentira, é verdade. E quando chamaram minha mãe de prostituta também, isso não sai, cara. Isso eu não vou esquecer nunca. Mas é mais ou menos a mesma linha. O que estão fazendo com essas pessoas hoje, com esses profissionais. Agredindo ele dessa maneira é injusto, é imperdoável. Próximo. Vereadora Alice. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de destacar na minha fala, mais uma vez, um apelo às famílias para que procurem as unidades de saúde para verificar se o calendário vacinal de seus filhos está completo. Nós tivemos neste sábado, em 3 unidades de saúde, no São Dimas, no Jardim Camanducaia e no centro, das 8 da manhã às 13, o dia D de vacinação, que é uma campanha nacional, a qual Amparo também aderiu, e essa campanha tem por objetivo a atualização do calendário vacinal, porque nós precisamos evitar que doenças que já estavam consideradas erradicadas voltem, como, por exemplo, a poliomielite. E muitas pessoas não estão procurando a vacinação e nós já temos notícias aí de que há países que a poliomielite está voltando. Então, essa campanha, ela se estende durante todo o mês de outubro. Então, é muito importante que os pais de crianças de 0 a 15 anos procurem a unidade de saúde para ver se, por algum descuido, não ficou sem alguma vacina. E é muito importante que estejam atualizando. E nós também fizemos a semana passada, aqui na quinta-feira, com a biomédica Daniela Dini, uma audiência pública que falou sobre a vacina HPV, o quanto é importante essa vacina na prevenção de 7 tipos de câncer
não somente ao câncer de colo de útero, que é o que é mais divulgado. A palestra ficou salva no YouTube da Câmara, então quem tiver alguma dúvida, tiver oportunidade, assista, porque foi muito importante. A vacina para HPV, ela está disponível nas unidades de saúde para meninos e meninas de 9 a 14 anos. Essa vacina, nessa faixa etária, é importante para a prevenção de 7 tipos de câncer que podem estar surgindo na fase adulta. Na ocasião, aqui até foi mencionado e foi perguntado a ela se a vacina é disponível para outras faixas etárias, e a Daniela esclareceu que pelo SUS não. Tem a faixa etária que a vacina é gratuita, é para meninos e meninas de 9 a 14 anos, mas nós temos lá também alguns grupos de risco que podem tomar a vacina. E essa vacina, ela também pode ser obtida nas redes particulares. Na ocasião, até o vereador Mineiro chegou a colocar aqui que ela é cara, e eu fiquei sabendo no fim de semana que as 3 doses, porque quando a pessoa é mais velha são indicadas 3 doses, a média é de R$ 1.800 para tomar as 3 doses. Então, famílias, que têm ali os seus jovens e adolescentes, é muito importante que aproveitem, que levem os seus filhos, se informem da importância dessa vacina. Aqui foi colocado também a respeito do PAC. Nós estivemos participando na semana passada como representante da nossa Câmara no consórcio PCJ, das bacias dos rios, Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Nessa reunião do consórcio também foi falado sobre o PAC, e o consórcio também se coloca à disposição do município para informações a respeito de projetos relacionados à área da gestão de resíduos sólidos, e que é importante, enquanto região, todos os municípios se cadastrarem nesses projetos que estarão abertos aí pelo Ministério, pelo governo federal, para acelerar os avanços, principalmente da universalização do saneamento e para garantir a sustentabilidade hídrica da nossa região. Tivemos também nessa reunião informação de que já está havendo um movimento também por conta do consórcio para a retomada das obras da represa que foi parada, e nós teremos amanhã, também pela manhã, em Americana, uma nova reunião do consórcio, onde estaremos representando a Câmara Municipal. Então, reforçando também, o consórcio já mandou um ofício para todos os municípios que fazem parte do consórcio, inclusive porque há municípios que já tinham apresentado projetos que se encaixam dentro do PAC e que podem, às vezes, reformular dentro das nas novas normas do edital e reapresentar os seus projetos. Então, só lembrando também, como foi repassado para os membros do consórcio esse ofício, nós já reenviamos também para os nossos secretários, para o superintendente do SAI, para que fiquem atentos, que não podemos de maneira nenhuma perder a oportunidade de inscrever projetos do município para obter recursos através do PAC. É isso por hoje, presidente. Muito obrigada. Próximo. Sem mais inscritos. Eu vou falar 5 minutinhos pela liderança, rapidinho. Aproveitar que já ninguém vai falar.
comentar a respeito do PAC, só dar 2 recados aqui. A questão do PAC, a gente sabe que é financiamento, né? Também. Então, apesar de ter o dinheiro ser repasse do governo federal, mas a gente sabe também que além dos projetos você tem que entrar com contrapartida, que é o financiamento. E eu me lembro muito bem aqui, acho que alguns que estão aqui vai lembrar também. Eu lembro no governo do prefeito Jacó, que foi feito através do PAC 2, foi feito um pedido de financiamento, se não me engano, a PAC 2, esse daí não sei se é 2, 3, 2 não, é 3, 4, mas na época o 2. E foi feito todos os trâmites aqui pela Câmara, até parece que tem que passar por aqui e tal. Foi feito tudo e não saiu. Amparo não recebeu 1 centavo do PAC. Era para ser feito pela Caixa Federal, jogaram o município de Amparo, 2 municípios do estado de São Paulo, foi parar no Banco do Brasil. Não sei por quê. Foi para o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil enrolou, não sei, não conseguiu sair as obras do PAC 2. Então tem gente aqui que sabe disso. Esperamos que agora, enfim, o governo federal faça, né? Porque naquela época lá, inclusive, era governo federal do mesmo partido que hoje toma conta do país. Eu queria dar só outro recado a respeito também, que foi comentado aqui. Foi comentado, essa Câmara aqui está, só para diante do que a vereadora também expôs aqui, a questão da situação financeira do município. A Câmara tem fiscalizado, está em contato com o prefeito, com a administração, para ver essa questão financeira do município. Já foi apresentado isso para todos os vereadores, inclusive na questão do orçamento, né, quando foi passado para a gente sabe das situações. Eu só queria trazer um dado aqui interessante que foi passado. Repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, apresenta queda de 13,28% comparado ao mesmo período de 2022. Ou seja, olha como a receita dos municípios estão caindo. Então, quando a gente fala aqui da cidade de Amparo, a gente entende, tá? A situação está complicada mesmo, né? Ainda bem que Amparo ainda tem uma certa arrecadação, tem uma situação até que confortável perto de muitos municípios aí e que depende exclusivamente do fundo de participação. Tem cidade que só depende disso. Ele não tem ICMS, ele não tem. Então a situação é complicadíssima para outros municípios. Falando até com a administração lá, com o pessoal essa semana passada, só na questão do ICMS, que esse mês aqui ali se melhorou um pouquinho em relação ao mesmo período do ano passado, o que era previsto arrecadou R$800 mil a mais. Ou seja, está melhorando, mas bem pouco. Então a gente espera perder aí muito dinheiro ainda entre esse ano e o ano que vem. Por isso também que quando você planeja o orçamento, você planeja com a situação, né, que é passada para você, que realmente você vai chegar e vai realizar as coisas. Mas diante da situação você vem arrecadando menos, aí você é obrigado a fazer cortes, né? Então cortes às vezes indesejáveis que você não prevê, mas você acaba tendo que fazer, mesmo porque você tem um Tribunal de Contas, né, que aponta o que você está fazendo no município para combater essa situação. O que você pode fazer? Então, se pega diante do servidor, a quarta hora é essa, gratificação. Pessoal, a gente entende, vem muita reclamação, como vem para todos os vereadores aqui, reclamando, porque cortou a gratificação, porque cortou, hora essa não posso alguns serviços tendo que não ser feito mais em sábado e domingo, ou fora de horário. Mas, enfim, são medidas difíceis, mas que precisam ser tomadas, por conta que se amanhã, chega no final do ano, você tem, por exemplo, as contas fechadas no vermelho, pelo menos você tentou amenizar isso fazendo cortes e como justificativa, né? Então fica aí a gente só apontar essa situação aí diante da situação que está hoje os municípios do Brasil.
Só para completar um minutinho, eu queria falar para o André. André, você não esquenta a cabeça. O que importa, sabe o que é? É que você tem no coração. Você é uma pessoa boa, né? Como todos aqui que a gente conhece, a gente trabalha aqui com todos os vereadores aqui, mas você é uma pessoa honesta, uma pessoa direita, uma pessoa boa, né? Que eu tenho certeza faz de tudo para dar tudo que você tem. Se puder, você dá tudo que você tem para os outros. Então, não esquenta a cabeça, porque falar, vão sempre falar. E as pessoas que falam, eu sempre falo assim, uma pessoa falar mal de você, não tem problema, Deus cuida. Sabe, Deus cuida, porque assim, o que a pessoa faz para você, você pode ter certeza que ela vai colher em dobro para ela lá. E você, eu tenho certeza que vai colher em dobro, porque você é uma pessoa boa e sempre está ajudando. Os vereadores aqui sabem que você está sempre aqui, sempre disposto para que precisar ou que ajudar. Eu falei tá bom? Pegar porque eu não aguentava. Mas aí. Estava me mordendo, entendeu? Pode fazer o que quiser de mim. A minha mãe morreu faz 30 e poucos anos. Aí me xingar, na época. Filho, vai pra prostituta que tipo. Tá bom. Tá bom. Chega, tá bom. Só pode descarregar. Bom, encerrando então. Não tem mais ninguém, né? Então, passando a tribuna livre, 30 minutos para o inscrito, com inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 117 do Regimento Interno. Convido o senhor André Luiz de Souza Lima, inscrito para a tribuna livre dessa sessão, para que faça uso da palavra. Assunto especificado para o munícipe: falar sobre a intolerância religiosa da matriz africana na cidade. Após a exposição, o vereador ou a vereadora que desejar terá 3 minutos em a parte. Após a parte dos vereadores, o orador terá 3 minutos para considerações finais. Seja bem-vindo, André, e a tribuna é sua. Muito obrigado, boa noite a todos os presentes. Boa noite. Aqui na cidade de Amparo, a gente tem estimadamente 62 terreiros de candomblé, de umbanda e quimbanda. Catalogado no Registro Nacional de Matrizes Africanas, são 40%. E como a Guarda Municipal não tem conhecimento da legislação que prevê a Constituição de 88, o livre direito ao culto religioso, ao acionar a Guarda Municipal, ela negou-se a se manifestar, assim como a Polícia Militar, por não ter conhecimento no decreto da lei de 2.848 de 1940, que dá o direito ao livre, espontâneo, ao culto à matriz religiosa. E esse ano também foi sancionado a lei, o 14.519, de 5 de fevereiro de 2003, que todo dia 21 de março é o dia das religiões de matriz africana. Nosso presidente Lula aprovou. Meu nome é André Luiz, quem me conhece. Eu servi com orgulho e honra há 12 anos o 13º Batalhão de Exército de Casa Branca, São Paulo, a qual eu fui afastado pelo motivo da doença de Chagas que eu tenho, e fui aposentado como os primeiros sargentos do batalhão. Além disso, eu tenho 2 terreiros de candomblé, um na Pamonha e outro em Itobi, São Paulo. E como eu disse e repito, eu vim usar dessa tribuna aos vereadores presentes e vereadoras para que se faça um decreto de liberdade para a nossa religião. Porque toda religião aqui, ela vai de casa em casa, ela prega nas avenidas, nas ruas, e elas não são proibidas, eles continuam fazendo. Mas se a nossa religião de matriz africana se vestir e for em praça pública, você pode ter certeza que nós vai ser impedido de exercer um direito que é legal para a gente. Então eu venho até essa tribuna para que, como Campinas e Bragança Paulista, já há decreto a qual defende as religiões de matriz africana. Era essa a minha fala que eu queria falar para o senhor. Só isso? Acabou?
Era só isso. Algum vereador quer se manifestar? Presidente. Boa noite. Boa noite, Vereador Nelson. tudo bem? O artigo 5º da Constituição Federal dá direito a todos e qualquer religião de se manifestar. Sim, é o artigo Isso, 5º. o artigo 5º da Constituição. Isso é direito, Sim. entendeu? Então, o direito é dado a todos, independente da religião que seja, porque nós somos um país laico, Sim. mas seu povo não é laico, não é verdade? Uma pessoa tem liberdade, seja em praça pública, em qualquer lugar. Isso que talvez o senhor está falando, isso aconteceu também há tempos atrás, há anos. Eu fiz um ofício, e a Constituição não precisa nem fazer ofício. Você pode chegar numa praça pública e você pode falar. Mas fizemos um ofício e para poder ter um culto ao ar livre. E nós falamos. E quando chegou lá, os vizinhos chamou a polícia por causa do barulho, né? Ela estava falando. A guarda veio na época e quis parar. Eu disse não. A lei diz que nós temos direito. Falamos de direitos. E também nós temos nossos deveres. Depois o comandante esteve comigo, ali conversando. Por quê? Eu disse a ele, a gente, independente que alguém chame a guarda ou a polícia, eles têm que ir dentro da lei. Desde que não haja de ambas as partes fazendo algo que venha atrapalhar o cidadão, é diferente. Nós não estávamos na rua, nós estávamos numa praça. No entanto, lá era sempre local de pagode, e o dia que nós fomos fazer trabalho, por isso nós já tínhamos até o ofício, não estava tendo nada. Então acho que quem está à frente da guarda, da polícia militar, ele tem que estar debaixo da lei. Sim. É verdade. Qual é o nome da vossa senhoria? Pastor Elson. Seu pastor, é o seguinte, a Constituição 5º, né, de 88, ela é bem clara ao direito do culto de qualquer tipo de religião. Mas a partir do momento que eu entrego essa folha a esse cidadão, uma folha da minha igreja, para ele, eu já estou ferindo a Constituição. A partir do momento que eu ligo um som numa praça pública para pregar da minha religião, eu estou ferindo a Constituição. Porque a Constituição dá o direito de você pregar para você, não para os outros. Assim como as religiões de matriz africana, o senhor nunca viu a gente de porta em porta pregar para ninguém. A lei diz que tem liberdade de pregar. O respeito, acho que quando você entrega... A Constituição está aqui. Se o senhor tiver a Constituição aqui, pode pegar quando e você ler. me entrega, seja de qual entidade na rua, eu devo ter o respeito e educação. Ninguém está forçando ninguém. Agora, a lei dá liberdade de qualquer um de nós em praça pública falar. Não dá. É injúria racial. É a injúria racial isso daí. E injúria religiosa. Artigo 140 do Código Penal. Mais algum vereador? Isso é crime. Mais algum vereador? Conrado? André, eu senhor. gostaria de te perguntar qual foi essa situação com a Guarda Civil que o senhor falou aí, que pelo que o Elcio falou aí, também entendo que todas as religiões, inclusive a do senhor, têm liberdade sim, desde que se for fazer um evento numa praça pública e avise previamente as autoridades, pode fazer assim. Inclusive eu tive solicitações que tem uma casa de Umbanda no centro que foi inaugurado, eu acho que na Rua Alegria. A solicitante falou, Conrado, eles estão fazendo barulho à noite. Eu falei, esse barulho está previsto na Constituição, eles têm a liberdade para realizar o trabalho deles, porque está considerado como religião também. Entendeu? Então, o que aconteceu com a Guarda Civil, que o senhor falou que eu não entendi direito? Só para eu entender, para que eu possa levar. Eu vou dar dois exemplos para o senhor, tanto do que eu trouxe aqui em pauta, como da questão daquela época que começou a falar das facadas na escola, não sei se o senhor lembra. Tá, aqui eu moro no bairro dos Pedrosos. Eu posso contar nos dedos quantas vezes a sua guarnição faz ronda no bairro. Entendeu? Não. Eu tenho um terreiro lá, onde eu liguei para a guarda e acionei a polícia militar, no caso o pessoal de Morungaba que veio até a minha casa, por causa que Amparo não foi. Isso daí eu já acionei a corregedoria, com o comandante Mendes, tudo certinho, para verificar isso daí. Então o que eu estou trazendo aqui é que Amparo não existe nenhum decreto
que defenda a minha religião, assim como qualquer outra religião de vós que está aqui. Não tem. Diferentemente de Bragança e Campinas. E, como o senhor disse, ele estava lá gritando tal. Eu concordo com o senhor que tem alguns da nossa religião que está manchando a imagem da nossa religião, fazendo despacho em cachoeira, praça pública. Isso denigre a fama da nossa religião. Concordo com isso. Mas a Constituição, nós temos 3 artigos, cívico, penal, para defender a nossa religião. E Amparo não tem isso. Então é por isso que eu vim hoje aqui. E a partir do momento que eu vou e bato na porta da sua casa, lhe dou um papel, ou eu vou numa praça, eu não estou cumprindo a Constituição. Eu estou ferindo a Constituição, eu estou tirando o direito do outro a partir do momento que ele está me escutando. Vamos ver aí a questão aí do jurídico da Câmara, mas eu acredito que se o decreto se for feito, ele vai ter que ser baseado na Constituição Federal, até mesmo porque nós somos municípios, né? Leis municipais não podem sobrepor a federal. Sim, então tem que cumprir o que está no artigo 5º, né? Eu particularmente nunca tive problema com solicitação de que barulho, já tivemos solicitação de igreja evangélica, católica, que está fazendo barulho, mas está previsto na Constituição. Sim, é isso que a gente fala. E é orientado a todos que atendem o telefone a fazer justamente isso aí, a falar para a pessoa. Olha, se você quiser tocar sua frente, procura a promotoria, vai lá com os fiscais da prefeitura para ver se o barulho está de acordo com os decibéis autorizados, mas eu acredito que já está tudo previsto na Constituição. Nós não temos problema quanto a isso, não. Sim, se eu tiver um caso concreto me passar, eu posso verificar com o comandante, mas não trabalhamos dessa forma. Comandante Silva? Não, o comandante é o Campos. É o Campos. Silva é do trânsito. É do trânsito. E a Constituição, ela dá esse direito a todos nós a pregar, a falar o que nós quisermos. A Constituição, sim. Por causa disso, foi criado um Código Penal. Porque acionava-se a Polícia Federal, acionava-se a polícia, a guarda, eles não vinham, aí criaram o artigo 208 do Código Penal, que é injúria religiosa. Não é mais intolerância religiosa. Agora o crime é injúria religiosa. Tanto que no meu portão, se você passar lá, tem uma placa enorme falando sobre injúria religiosa. É sobre isso que eu vim falar. Agradeço a Vossa Senhoria por deixar eu ter falado. E uma boa noite a todos os presentes. Boa noite. Agradecemos as explanações feitas pelo André nesta Tribuna Livre da noite de hoje, bem como sua presença nesta sessão plenária. Convidamos a todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras e público em geral para participarem da audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde de prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2022, atendendo os dispositivos da Emenda Constitucional número 29 e ao artigo 12 da Lei Federal número 8689 de 90 e Lei Complementar 141 de 2012, pela Prefeitura Municipal de Amparo, que será realizada no plenário desta Câmara Municipal no dia 10 de outubro de 2023, às 19 horas. Convoco os senhores vereadores e as senhoras vereadoras, nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, para a sessão extraordinária que será realizada logo após o encerramento desta, para discussão e deliberação da seguinte matéria: Projeto de Lei número 90 de 2023, de autoria do Prefeito Municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que autoriza o Poder Executivo a receber em doação área de terreno que especifica e dá outras providências. Declaro encerrada esta sessão ordinária.